Só um minutinho. Agora fechou. Agora eu tô vendo meu. Tá. Agora tu viraste a câmera pro lado. Ah, agora chegou. Deixa eu colocar aqui meu fone. Pessoal, lembrem que tem um aviãozinho aqui à Só um direita. minutinho. Esse aviãozinho serve para a gente convidar. Se cada um de vocês convidar 10 pessoas que vocês saibam que gosta de cavalo, que gosta de fotografia, a gente vai estar mandando essa live para mais gente. Mais gente vai aproveitar esse tema que a gente ama tanto e que o Rafael conseguiu fazer de uma forma esplendorosa. Essa é a palavra. Bom, enquanto tu vai ajeitando aí, eu vou apresentando o meu canal, vou me apresentar primeiro, depois te apresentar, tá bom? Perfeito. Pessoal, meu canal, meu nome é Ana Estela, sou médica veterinária e eu sou apaixonada, fissurada por cavalos. Você me conhece, sabe? Conta minha mãe que com 2 anos de idade, a primeira vez que eu vi um cavalo, eu fiquei pulando no colo dela e com os braços abertos. Enquanto não me colocaram em cima do cavalo, eu não parei de pular. E como eu sempre morei no sul, né, em Uruguaiana, terra do cavalo crioulo, terra do polo, eu acabei indo com amigos para montar em instâncias, né? O meu vizinho, que era o doutor Luiz Vitorino, eu ia para a instância com ele, com a Patrícia. E hoje eu sou médica veterinária, radicada no Rio de Janeiro há 23 anos. Tá? E esse canal foi feito para difundir tudo que a gente ama, não só no cavalo, como na medicina veterinária. Hoje a gente tem esse prazer maravilhoso de ter o Rafael com a gente. Milhões de muito obrigado por terem feito o meu convite. Desde a pandemia, desde o lockdown, eu comecei a fazer live, no intuito justamente de levar conteúdo, de mostrar coisas do cavalo, da medicina veterinária, de auxiliar colegas em diagnósticos, em tratamentos. E esse canal vai virar também uma relação, o contato, a relação do ser humano com o cavalo, com os animais, esse lado positivo do ser humano, e também a parte um pouco do empreendedorismo, da nossa busca por aquilo que a gente ama, que a gente gosta de fazer, que é quando nós nos tornamos os melhores que a gente pode ser. E hoje, como um grande exemplo disso, nós temos aqui o nosso convidado, Rafael Massetti, Obrigado esse pelo convite. brasileiro, nós que agradecemos muito É por um tu teres prazer. aceito, esse grande representante brasileiro que vai nos contar a vida dele, como é que ele foi parar nos Estados Unidos. Eu há muito tempo já tinha visto as fotos dele e comecei a acompanhá-lo. Mas sempre em inglês e eu ia lá respondendo em inglês, compartilhando, fazendo tudo em inglês. Um dia eu, será que esse cara é brasileiro? Comecei a me ligar, né? E uma amiga e cliente lá em São Paulo, em Indaiatuba, Thaís Fremes, que tinha Sim, feito contigo o curso sim, de verdade. fotografia. Verdade. Eu tive lá em novembro passado e ela me falou do curso e eu disse, eu tinha quase certeza que ele é brasileiro agora, sim. Então vamos lá, Rafael, nos conta, quem é o Rafael Massetti? Então, primeiramente, obrigado, né, pessoal, pelo tempo de vocês, já agradecendo logo de cara, obrigado pelo convite, né, da Ana. É sempre um prazer fazer essas lives que a gente pode dividir um pouco dessas experiências, né? Eu falo que as pessoas elas estão acostumadas a ver a imagem pronta só, né? Mas que elas não entendem como que é o processo para se chegar nesse resultado final, que é a imagem que vocês já veem pronta, né? E ultimamente eu venho tentando cada vez mais mostrar esse outro lado, né, que é o processo criativo, na verdade, para se chegar nesse produto final, né? Como que eu cheguei a ter essa inspiração para fazer a imagem dessa forma, qual foi o sentimento que eu tive naquele momento
muito para que o cavalo transmitisse essa emoção que eu consigo captar nas minhas imagens, né? E mostrar um pouquinho também dessas experiências que a gente tem durante a vida, que são elas que vão influenciar, na verdade, a minha visão do mundo, né? Cada pessoa enxerga o mundo de uma forma. E conforme você vai criando experiências, vai vivenciando coisas novas na sua vida, isso tudo vai influenciando essa sua maneira de enxergar o mundo, né? Sim, E a minha fotografia sempre foi muito baseada nesse lado emotivo, né? É a conexão realmente verdadeira com o cavalo, entende? Eu falo, uma foto bonita, qualquer fotógrafo profissional, ele tem a obrigação de fazer uma foto bonita, bem feita tecnicamente, com a luz certa, com o enquadramento certo, mas porque se ele é profissional dessa área, sim. é igual um médico, né? O médico é igual um veterinário, um médico, enfim, Uhum, ele tem que saber operar e tem que saber cumprir as funções da profissão dele, né? E a profissão de sim, fotógrafo é criar boas imagens. Mas esse lado da emoção, né, de você realmente conseguir transmitir o seu sentimento e o que essa troca com o animal te dá e passar isso numa imagem, isso já é uma coisa um pouco mais complexa, porque tem que ser uma coisa muito verdadeira, entende? Eu não vou para fotografar porque eu preciso trabalhar e me sustentar da minha fotografia. Não é isso. É, eu vou para criar realmente o que eu estou sentindo naquele momento e qual é a minha relação com o cavalo, entende? Então já óbvio que isso são anos de carreira, né? Eu sempre falo pro pessoal, pessoal, quem está começando agora, óbvio, às vezes você tem que seguir, passar por alguns caminhos para você chegar nesse ponto. Mas sim. hoje, graças a Deus, eu consegui conquistar muito mais do que eu jamais até sonhei, né, na minha vida. E, e eu consigo ter essa condição de poder criar as minhas imagens da forma que eu gosto, entendeu? Eu falo, primeiro eu faço o Uhum, trabalho para mim, né? Eu crio as imagens uhum, para mim e se as pessoas gostarem do que eu estou criando, tá ótimo, entende? Mas, sim. mas é a minha vivência, né? É a minha vida que está ali nas imagens. Então, quando Uhum, eu falo assim, eu até me emociono quando eu falo dessas coisas, porque uhum. realmente é a verdade que eu sinto pelo cavalo, né? Essa paixão que quem conhece o cavalo, que quem convive com o cavalo, é um animal que, como você tem essa conexão única de você poder montar no cavalo, né? Que é um dos pouquíssimos animais, talvez um dos únicos que você vai ter essa interação tão grande e, e você acaba virando um ser só, né? Porque quando você está em cima do Exato. cavalo, você não é mais só você, né? Vira um ser só. Então cria Perfeito. uma conexão muito grande, né? E o cavalo, ele acaba sendo muito dependente, né, da pessoa que vai montar ele, ainda mais Uhum, se for relacionado ao esporte, né? Então uhum. realmente vira é um sentimento bem único mesmo. Sim, com certeza. Nós vamos falar mais sobre isso. Calma Sim. aí. Mas eu quero saber primeiro, conta para nós, como é que tu chegaste nos Estados Unidos? Tu pôde morar aí? Conta pro pessoal como é que tu começaste, que dia que, poxa, você é fotógrafo, como é que foi isso? De cavalo, né? De cavalo. Então, bom, a relação do cavalo vem lá de trás, né? Meu avô e meu pai, eles criavam cavalo de corrida, né? Quando na época que no Brasil a corrida de cavalo era muito famosa, né? Que todo mundo Uhum, esperava a corrida que tinha no Jockey Club de São sim. Paulo, né? Que Uhum, era um dos eventos mais badalados mesmo da cidade, né? O sim. pessoal postava, né? Muito dinheiro, essas coisas. Aham. Então, nessa época, tanto meu avô quanto meu pai, eles criavam os cavalos. E quando eu nasci Uhum, em São Paulo, eu nasci na capital, mas logo com 6 meses de idade, eu mudei para a fazenda, onde meu pai criava sim. esses cavalos. E eu morei Uhum, nessa fazenda até os meus 7 anos de idade. Então, assim, os meus amigos eram os cavalos, entende?
Até a minha mãe brinca assim, putz, Rafael, você estava toda hora no meio do pé dos cavalos, sabe? Não sei como é que eles nunca pisaram em você, porque você não. Eu não tinha medo mesmo, né? Porque nessa idade Sim, você ainda não tem a noção se é perigoso, se não o é. perigo. Mas o Sim, cavalo, ele tem esse sentimento de proteção também, né? O cavalo na natureza, ele não é predador, né? O cavalo é presa da natureza. sim, Então, o cavalo não é um animal agressivo. Apesar de sim, você ter alguns animais que são um pouco mais difíceis, o cavalo ele faz para se defender, não para atacar, entende? Então, sim, se ele vê que você está ali para não fazer o mal para ele, ele vai te devolver a mesma coisa, entende? sim. Então, Uhum, criou-se uma interação de respeito, né, uma relação mesmo de respeito. sim. E isso ficou muito marcado na minha vida, obviamente, desde criança, né? Foram 7 anos praticamente vivendo todos os dias nessa fazenda, onde tinham todos os Sim. cavalos. E daí depois, quando eu voltei para a cidade, né, para São Paulo, daí a vida toma outros rumos, né? Nossa, eu já tive empresas de vários outros setores que hoje Uhum, foram importantes eu ter tido essas outras experiências, porque a uhum, fotografia ela não é só o lado artístico. Ah, eu sou artista, eu só vou viver de criar minhas fotos e tá tudo bem. A fotografia é um negócio, entende? Ela é uma sim, empresa, como qualquer outra empresa. Se você não tiver sim, todos os processos, você cai num mercado que infelizmente que é muito saturado, né? Hoje em dia todo mundo vira fotógrafo muito fácil. Você vai lá na loja, compra uma câmera, fez 2 fotos, vendeu, o pessoal, sou profissional. E não é assim, entende? Eu lido a minha empresa como qualquer outra empresa. Então a gente tem investimento em marketing, a gente tem investimento em publicidade, a gente tem investimento em equipamento. Funciona exatamente como uma empresa comum, né? E, sim. e essas outras empresas que eu tive, hoje me ajudam a ter o conhecimento para gerar a minha fotografia como um negócio realmente, né? Como uma empresa. E graças Uhum. a Deus, já faz 20 anos que eu venho fazendo isso e tem dado muito certo aí. Não tem, eu não me penso em nenhum momento fazendo outra coisa que não seja fotografia. Uhum. Então, deu bem certo. E daí essa minha trajetória foi muito rápida. Assim, quando eu decidi realmente a minha vida e começar a fazer uma coisa nova, eu vim morar nos Estados Unidos, isso há 20 anos Uhum. atrás, sem Uhum. saber o que eu ia fazer, na verdade. E porque eu queria aprender a língua e queria conhecer um outro Uhum. país, enfim. Só que daí eu acabei conhecendo algumas pessoas que já faziam fotografia, é, Uhum. que viraram meus amigos. E eles mesmos me incentivaram, Rafael, por que você não vai fazer um curso com a gente? A gente faz fotografia, você não quer pelo menos aprender o básico e tal? Aí eu Uhum. falei, bom, vou fazer só por curiosidade mesmo, Vambora. sabe? E só que eu tive assim, é o dom mesmo, né? A sorte de Sim, desde o princípio eu ter um olhar mais artístico para as coisas. sim, E então a foto que eu fazia, mesmo ainda sem saber a técnica, né, sem conhecer sobre luz, sem sobre os ajustes da câmera exatamente, mas o que eu buscava nas minhas imagens já era uma visão mais emocional. Eu gosto muito desse contato do olhar. sim, Então, isso acabou acelerando um pouco o processo. É igual o pintor, um pintor muito bom, ele já nasce um pouco com aquele estilo, aquela visão. ah, sim, não dá para explicar, sabe? É uma coisa bem natural, assim. sim. E daí participei de alguns concursos de fotografia bem no começo, assim, quando eu ainda tinha, sei lá, 2, 3 meses de fotografia, e acabei ganhando alguns concursos que participavam já fotógrafos que tinham anos de carreira. Que E, legal. e daí os meus professores mesmo, é esse o caminho que você tem que fazer, você tem que continuar isso, você Uhum. tem que desenvolver, você vai conseguir fazer um bom trabalho. E, e daí foi assim. Só que o meio do cavalo, você é do meio do cavalo, as pessoas elas se conhecem, né? É tudo muito Sim, conectado. sim. É um meio O grande e cavalo,
Sim, É, então, o boca a boca é muito forte, né? No meio do sim. cavalo. E como eu estava há 20 anos atrás, pessoal, a fotografia de cavalo era muito diferente do que é hoje, né? Eu mesmo já dei mais de 40 cursos de fotografia, ensinei muitas e muitas pessoas a fazerem esse estilo que eu faço hoje, né? Uhum, E então evoluiu muito. Mas naquela época, uhum. ninguém meio. Era assim, se te vinha duas ou três pessoas fazendo o que eu estava fazendo no mundo, era muito pouco. Então, é, E não tinha a mesma qualidade de equipamento também, né? Com certeza não tinha a foto que tu evoluiu tem. bastante, mas assim, eu falo assim, o equipamento ele é importante depois de um certo nível que você tá, mas para quem está no começo ainda ou no meio da profissão, o equipamento não é o mais importante, sabe? Eu acho que esse Sim. lado da sua visão artística é muito mais pesado, porque no começo da minha carreira eu participei de alguns eventos, principalmente fora do Brasil, na Uhum, Europa, por exemplo, e era a uhum, primeira vez que eu estava indo num evento desse, e nesses eventos que são muito grandes, você está aham, fotografando no mesmo lugar do que outros 50 fotógrafos, às vezes mais, 100 fotógrafos. E sim. todos eles estão fotografando a mesma cena, entendeu? E era engraçado porque na época eu estava começando ainda, então eu tinha uma câmera normal, entendeu? Uma câmera que qualquer Sim. pessoa aí que vai fazer uma viagem tem, entende? E uma lente também, que Uhum, não era uma super lente igual eu uso hoje. É uma lente uhum, comum, um equipamento comum. E quando eu cheguei nesse evento, os fotógrafos nesses lugares, uhum. principalmente na fotografia de esporte, os caras têm assim 6 câmeras, entendeu? Da Caraca. melhor que existe. E cada câmera com uma lente diferente, a melhor lente que existe no planeta, entendeu? E, Uhum. e eu era engraçado porque eu com uma câmerazinha normal, como eu Fazer as fotos buscava melhores. uma visão diferente do cavalo, Sim. e eles estavam acostumados sempre a fazer aquela foto padrão do Padrão. esporte, eram as Uhum. minhas fotos depois que chamavam a atenção das grandes Cara. revistas, das grandes empresas que estão relacionadas. Uhum. Cortou o áudio. Alguém tá ouvindo? Eu não tô te ouvindo, Rafael. Desculpa, Agora foi. é que estava tocando meu telefone. Então, assim, isso chamou muito a atenção das pessoas na época, Uhum. porque ninguém estava fazendo isso, né? E era até Uhum. engraçado, porque depois de um certo tempo, óbvio, né? Depois que eu fiz esses primeiros eventos, todos os outros fotógrafos começaram a me conhecer, né? Porque eles Sim, falavam, meu, a gente tem anos de carreira, tem tudo isso de equipamento, e, meu, esse cara chegou aqui com essa câmerazinha e, tipo, tá fazendo um estrago. E era mesmo, era um sim. estrago mesmo, entende? Porque todo Legal. mundo queria o meu trabalho, né? Que era diferente, porque todo mundo já Aham. estava cansado de ver os mesmos tipos de imagem, né? Sim. E, e daí, eu perdi até o que eu estava falando, mas enfim. Tá. Daí Desculpe. todas essas empresas, essas revistas começaram a pedir o meu trabalho e daí a coisa foi crescendo numa velocidade muito rápida, né? Sim. O meu trabalho evoluiu de uma forma rápida e eu conseguia daí escolher mais o que eu iria fazer ou não. Só que daí com Sim. isso, eu comecei a trabalhar mais fora do Brasil, né? Porque daí eu comecei a trabalhar para a Federação Equestre Internacional, que é a FEI, Uhum. né? Ok. E eles Uhum. me mandavam para os principais eventos do mundo, porque eles queriam justamente essas fotos mais especiais Sim. para divulgação, né? Para usar nas reportagens, para usar para os patrocinadores, né? Então eu Sim. viajava muito, eu fiquei praticamente 6 anos que eu ficava 15 dias no Brasil e ficava 15 dias na Europa. 15 dias no Brasil, 15 dias na Europa. E isso durante seis Fui, né? anos. Não, Fui, assim, né? então todo mundo me fala isso. É ruim, né? Mas assim, no começo é muito legal, óbvio, você conhece o mundo Mas inteiro. Eu depois, conheci mais de 40 países, entendeu? É uma sim. experiência única mesmo.
Mas depois de um tempo é Fica cansativo também, cansativo. sabe? Porque você tá toda hora em aeroporto, você tá toda hora em hotel, você não fica na sua casa. Então, assim, e é trabalhoso. O evento, ele é muito trabalhoso. Você tem que ficar horas, né? Sim. Fotografando, independente de como tá o tempo, entendeu? Se tá sol, se tá Uhum. chuva. Então, é um trabalho que realmente. E eles querem a foto sempre muito rápido, porque eles querem divulgar o mais rápido possível o que aconteceu na prova. Então, às vezes, tinha que Sim. acabar a prova, já correr para o computador para finalizar as imagens